Olá, tudo bem com você? Eu sou Luciane Garcia Matalani, Head de Brand da Pharma. Estou aqui hoje no podcast Oxigenando Ideias para a Saúde. Porém, hoje é um episódio totalmente diferente. A gente está comemorando 1 ano. E nesse 1 ano, a gente conquistou muita coisa bacana que eu gostaria de dividir com vocês. Afinal de contas, vocês fazem parte desse sucesso. A gente teve o reconhecimento do Spotify como podcast dos top 10% mais seguidos do mundo e dos 15% mais compartilhados. Olha que bacana. Nesse 1 ano, nós também já entrevistamos mais de 35 pessoas, 35 convidados, protagonistas no mercado de saúde do Brasil. Então, são pessoas que estão realmente fazendo a diferença e têm grandes histórias para contar. E vocês perceberam que esse episódio já está todo diferente, né? Então, é um episódio disruptivo. A gente está fazendo hoje um vídeo. Eu também estou num papel diferente. Eu que geralmente trabalho aqui no podcast como roteirista, a parte de visualização e de toda a parte de coordenação da produção. Hoje estou como host, porque eu tenho um convidado especial para esse episódio número 50. E vamos lá, o episódio é com o nosso host, o Eduardo Mangione. Eduardo é o CEO da Pharma. Ele é um experiente executivo de negócios com mais de 25 anos de atuação em diversos setores, incluindo bens de consumo, varejo, comércio eletrônico e, claro, saúde. Ele possui sólida formação em gestão de negócios, marketing e vendas, já liderou equipes multifuncionais, inclusive fora do Brasil, vencedoras e ajudou a construir grandes marcas de sucesso ao longo da sua carreira. Vale a pena você acompanhar esse nosso vídeo ou podcast dessa vez também. Vamos lá, Eduardo, é com você. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um episódio realmente diferente, Estar do outro lado da mesa. Estar do outro lado da mesa, exatamente. Hoje eu também faço parte como idealizadora do programa, roteirista, mas hoje um papel de host. Então, estamos em papéis diferentes hoje, mas acho que vai ser um papo super bacana. Eduardo, então, a primeira pergunta que acho que a gente quer fazer é abordar um pouco a sua viagem várias vezes que você já foi naquele festival, no SXSW, e trazer um pouco da sua experiência, Então, recentemente você voltou de lá e eu queria que você realmente contasse para nós como é que foi essa experiência ao longo dos anos e o que de marcante ficou para você. Quais são os aprendizados? Por que é um festival tão importante em tecnologia, inovação, criatividade e daquela junção de vários palcos, ao mesmo tempo acontecendo? O que você pode nos dizer? Legal, Lu, que você pergunta sobre o SXSW. Em inglês é South by Southwest, um festival que eu descobri em 2019. Fui em vários festivais, fui em várias palestras no exterior já, mas nunca achei nada tão parecido, tão peculiar como é esse festival. Ele nasceu em 1987, e por que ele é tão diferente? Hoje ele é considerado o festival de inovação maior do mundo. A gente está falando aqui de mais de 200 mil participantes. Uau. De 50 países diferentes. Uau. Com mais de 1.500 palestras. Quer dizer, então, uma das coisas bacanas desse festival é que não existe uma trilha única. A cada hora, durante 10 dias, você tem mais de 20 opções de diferentes trilhas, palestras para você escolher. Isso torna ele muito rico, e torna a jornada de cada participante muito individual, muito particular. Com certeza. E eu acho que o grande tchan desse festival é que ele mistura. Então ele mistura o que tem de mais novo, mais diferente em games, em filme, em música, negócio, saúde, educação. Quer dizer, é tanta trilha e tanta mistura que é o que faz dele um festival extremamente rico. Essa diversidade de trilhas, de pessoas, de conceitos, que muitas vezes se convergem, muitas vezes eles se misturam. E o networking, acho que seriam esses 2 pontos. Incrível. Porque também a gente sabe que diversidade é muito importante para muitas áreas da vida. Você acaba tirando muita coisa rica, muitos pontos de vista que talvez saiam do seu dia a dia, saiam do comum, quando você mistura. E lá você vê exatamente isso, mas entre áreas também. Então, entre multicultural, multiárea, e multi-interesse, que é o que você acaba participando. Então, a minha primeira vez foi em 2019. Eu gostei muito do que eu vi, do que eu experimentei. Infelizmente, a gente teve a pandemia, 2020, 2021. Então, não teve online, não teve presencial. Não achei que valeria tanto a pena. E aí, voltei no ano passado e, obviamente, coroando esse ano de novo pela terceira vez indo a esse festival. Legal. E diz para nós aqui conhecermos
certamente, no meio de tantas sessões, no meio de tanta diversidade de conteúdo, teve alguma sessão que te trouxe uma experiência diferente. Às vezes a gente até em congressos ou eventos mesmo, você escolhe um conteúdo e quando você chega lá, se surpreende. Ou pelo conteúdo, ou pelo palestrante. Você deve ter alguma história para contar, Eduardo. Lu, eu tenho muitas histórias, eu tenho muitas. Mas deixa eu tentar pensar numa que me chamou muita atenção, que foi no ano passado, não foi nesse ano. Eu ainda estava entendendo e conhecendo melhor o festival, né? Como funciona, como e tal. E numa dessas eu entrei numa palestra, começou a palestra com um homem alto, mais velho, com uma camisa havaiana, um shorts, uma bermuda e um chinelo. E ele começa a palestra dele lendo uma poesia, pedindo para todo mundo fechar os olhos e lendo um poema. E ele começou a ler aquele poema e tal. Eu me levantei e falei, cara, eu acho que eu tô na sessão errada. Entrei na sessão errada. Porque algumas vezes eu errei as salas lá, né? É muito grande, são mais de 60 hotéis, pra ter uma ideia, que fazem o festival. Então eu tava saindo da sala, uma pessoa que me conhecia falou, onde você vai? Aí eu falei, não, eu acho que entrei numa sessão errada aqui, né? Aqui uma sessão, não sei, leitura de poema. Ele falou, não, fica, esse cara é genial, ele é brilhante. E, né, aquele olhar cético, eu falei, bom, tudo bem. Eu voltei pra minha cadeira, né? Ele terminou de ler o poema e tal. E ele começou a falar um pouquinho sobre ele, né? O nome dele é Chip Conley. Ele é acho que um dos grandes palestrantes que eles mantêm aí no seu hall durante os anos. E é uma pessoa extremamente humilde. Então ele começou se apresentando rapidamente, falou, olha, resumidamente, tá? Ele falou, eu herdei um hotel boutique aqui na Califórnia, trabalhei no ramo hoteleiro minha vida inteira. Acabei, nos últimos 25 anos, construindo uma rede de hotéis boutique na Califórnia, com mais de 50 hotéis. Nossa. Então imagina o tamanho que ficou esse negócio. Hotéis. E acabei vendendo para um fundo, né, um venture capital e tal. E nessa venda eu tinha quase 50 anos de idade, eu ganhei muito dinheiro, fiquei milionário e tal. Tinha muita experiência nesse ramo, mas eu não sabia muito ainda o que fazer na minha vida, né? Quer dizer, eu tava com muito dinheiro, tava casado, em casa. Ele falou, nesse inteirinho, eu comecei a perceber que meus amigos, também mais velhos, tal, né? 50 e poucos anos, começaram a passar por fases de transformações mais profundas. Então, sociais, psicológicas. Então, eu vi alguns deles se divorciarem, alguns, né, comprando carros e fazendo algumas loucuras meio fora do padrão, que a gente sabe que acontece alguma mudança, alguma transformação nessa fase. E ele começou a falar, e comigo estava começando a acontecer algo parecido. E, né, eu acho uma história interessante. Falei, onde vai chegar onde vai chegar essa história? E ele falou, será que ele inventou, né? Exatamente. Aí ele falou assim, poxa, e aí eu continuei essa jornada. Ele falou, eu surfo, e eu surfo todos os dias. Né? E meu pai me acompanha, faz, assim, desde a minha vida adulta, né? Ele me acompanha todos os dias, a gente surfa e tal. E o pai dele tá com quase 90, na época ele falou que tinha 86, 87 anos, e surfava junto com ele todos os dias e tal. E ele naquela crise talvez que a gente passa durante essa etapa, né? Principalmente o homem também, durante essa etapa, ele começou a se aprofundar e entender melhor o que acontece com o homem quando ele passa pelos, sei lá, dos 45 aos 55, mais ou menos essa faixa. Em algum momento você vai passar por isso. E é um grande questionamento de vida, acompanhada por mudanças hormonais. E o estilo de vida também, Estilo de vida, quer dizer, crianças saindo de casa, você repensando a vida, né? Chegando num momento que você fala, poxa, o que eu já realizei... Maturidade profissional. Já tô no meu auge, quer dizer, será que eu ainda consigo fazer alguma coisa e tal? E ele percebeu que isso era que todos eles mais ou menos estavam sentindo. Em paralelo a isso, olha que interessante, 3, né, de acordo com ele, eu vou tentar traduzir, 3 moleques chegaram para ele e falaram, olha, a gente sabe que você é um dos grandes caras aí do ramo de hotelaria, a gente tá lançando uma marca, isso foi em 2010, tá? A gente tá lançando uma marca no mercado e a gente queria que você fosse o nosso mentor, né? E em troca, você vai ser praticamente um dos cofundadores com a gente e tal. E, né, teve todo esse papo. E ele topou. Eles falaram que os meninos tentaram explicar para ele o modelo de negócio umas 10 vezes. E ele falou, até hoje, não sei o que eles fazem. E ele falou que ele prestou a consultoria, a mentoria e tal. E, né, tá com eles até hoje. Ele foi um dos grandes partícipes aí da escala do que foi o Airbnb. Uau!
Olha que interessante, quer dizer, olha a cabeça por trás desse homem, né? Uhum. Depois eu fui pesquisar, é um autor de 5 livros, né? Então tem muita coisa escrita e tal. É um crânio, um verdadeiro crânio. Mas voltando ao assunto da longevidade, né? Desse papo de onde ele estava parado, ele, através de algumas pesquisas, ele realmente decidiu se aprofundar no tema. Ele acabou encontrando um livro do século XIX, quer dizer, lá atrás, chamado Middle Lessons, que explicava um pouco essa fase do homem, que o homem passava por grandes transformações, e comparando essa fase com a adolescência. Daí o termo Middle Essence, né? Adolescence. Então, muito parecido. E com isso, ele começou a entender um pouco mais profundamente as transformações que ele estava passando, e ele teve um insight um dia que ele estava surfando com o pai, saiu da praia, ele estava pensando, e ele caiu a ficha para ele de que o pai dele tinha 86, 87 anos, né? Então, resumidamente, ele estava já com seus 40, quase 50. A conta que ele fez é de 20 anos até 40, até os 50, eu tenho mais ou menos 26, 27 anos, ele tinha 47, eu acho, na época, de vida adulta, que eu já vivi até agora. De 50 até os 90, que é onde estava o pai dele... É mais ou menos o mesmo tempo. Não, é mais. Estamos falando de dá quase mais. 40 anos. 40 anos de vida adulta. longevidade. De vida adulta com alguma qualidade. Né? Porque depois dos 90, beirando os 90 para cima, muito provavelmente a parte física a gente perde, a parte motora, né? Cansaço, etc. Então, o insight que ele teve foi, poxa, eu ainda tenho mais 40 anos de vida adulta, de qualidade, pela frente. Ou seja, muito mais do que eu já vivi até agora. Com certeza. E com esse insight... mesmo tendo um papel no Airbnb, não só a mentoria, mas depois ele acabou tendo um papel dentro da empresa, mesmo com tudo isso, ele decidiu abrir um centro eu não sei exatamente o nome, tá? Mas é como se fosse um centro de longevidade de meia-vida masculina. Um centro de apoio. E na verdade, assim. na verdade é um business, né? Porque é com fins lucrativos e tal. Mas o negócio é trazer homens que estão passando por esse momento. Eles passam, acho que mais ou menos 1, 2 semanas numa imersão com essa teoria, né? Com tudo que ele descobriu. Então, ajudando a pessoa a se descobrir, se reinventar. E a pessoa sai de lá praticamente... Renovada, né? E respirando... Quer dizer, mais 40 anos de vida, pelo menos, de qualidade pela frente. Cheia de sonhos, querendo realizar e Exatamente. Conquistar e fazer coisas novas. Então eu me alonguei um pouquinho, mas assim, resumindo, você vê que é interessante. Era uma sessão que eu não tinha escolhido, quer dizer, eu achava que era um outro tema. Tava quase saindo, fiquei, mas eu saí de lá com um conceito tão diferente, tão abrangente, né, e tão interessante de uma pessoa que podia ter ido para um outro caminho. Podia ter falado de Airbnb, de hotelaria, de melhores práticas de negócio e tal, que também seria interessante, não tenho nem dúvida. Com certeza. Só que sai de lá com conceitos que nem imagino, quer dizer, que eu tô aqui hoje compartilhando, né? É a cara do festival isso, né? Exatamente. Essa é a cara que você queria dar, Exatamente. que o festival proporciona, esse tipo de experiência. Perfeito. Que é totalmente transversal, né, Eduardo? Totalmente. Uma pessoa foi lá, fala de negócios, mas fala de vida, de estilo de vida. Exatamente. Incrível. Não, deu para sentir um pouco a energia do festival. Edu, vamos mudar um pouquinho de assunto. Tem uma pergunta aqui que eu queria fazer, né? Atualmente, né, nessa área da criatividade generalista, onde que as pessoas poderão contar com a ajuda da inteligência artificial? Ou seja, para várias soluções. Será que essas ferramentas tecnológicas que a gente vê hoje vão tornar as pessoas mais mal acomodadas? Ou sabe, fazer uma coisa de usar muito a inteligência artificial para fazer coisas que elas poderiam fazer? O que você pensa sobre isso? Uma boa pergunta, Lu. Eu acho que não tem uma resposta absoluta. Eu acho que ela é uma resposta de espectro. Porque para mim existirão os dois, né? Sem dúvida, o que tem da inteligência artificial que é benéfico? Ela vai tirar as tarefas repetitivas, mecânicas, operacionais que o ser humano tem hoje, né? E nas suas múltiplas facetas, né? Então, olhando um varejo, olhando uma pessoa que trabalha no escritório, que faz um Excel, que faz um relatório, que faz... Tudo que é repetitivo, tudo que é mecânico, a gente pode delegar facilmente para uma ferramenta dessas, né? Com muita segurança. Então, aí a gente pode esperar eficiência de tempo, ganho de quer dizer, muito menos erros, né, em relatórios, em reportes que a gente recebe, etc. Então, isso pode liberar tempo, né? E pode e deve liberar o tempo de muita gente. Sim, sim. O que fazer com esse tempo, para mim, é a questão mais chave. Porque que de fato vai acontecer, de fato vai liberar. Parte da população vai querer se acomodar, né? Provavelmente vai
vai utilizar todas as ferramentas ao seu favor, para que ela possa ter mais tempo livre, fazer mais coisas, né, para ela, etc. E vão ter as pessoas que vão querer usar esse tempo livre para fazer mais coisas, serem mais produtivas, aprenderem coisas novas, novos skills, né, novas ferramentas, etc. Então, para mim, é como o mundo sempre funcionou, não muda. Né? Esse hábito humano não vai mudar. Você tem pessoas mais acomodadas, você tem pessoas que querem buscar mais desenvolvimento profissional, que querem crescer, etc. Então, para mim, ela deve acelerar, claro, tá? E talvez criar um gap um pouco maior, porque, na minha visão, a quantidade de tempo que vai conseguir liberar do nosso trabalho é brutal, né? Brutal. Se você for pensar hoje no que tá para sair, já saiu até o da Microsoft, o Copilot agora também, que a gente vai colocar em prova também na própria Pharma. Se você for pensar o tempo que a gente gasta hoje em coisas muito básicas... Processuais, né? Processuais. Vou dar exemplos. A gente faz uma reunião, termina uma grande reunião, a gente tem que fazer uma ata, a gente tem que fazer próximos passos, tem que colocar isso no e-mail, mandar para todo mundo, tem que cobrar as pessoas desses próximos passos, tem toda uma mecânica. Se você colocar isso num papel, quantas reuniões você faz por semana, por dia, por semana, por mês? Quantos desses você faz? Eu me arrisco a dizer que tem gente que deve ter metade do seu trabalho hoje só fazendo isso. E isso vai do 0 ao 100. Quer dizer, isso vai ser totalmente delegável às ferramentas de inteligência artificial, incorporadas a essas ferramentas que a gente já está acostumado. Word, Excel, PowerPoint, etc. Então, eu vi apresentações que dizem que pessoas que criam muito, né, apresentação de produtos, enfim, em PowerPoint, que, claro, com qualquer ajuda de alguma inteligência artificial, faria isso em minutos, né? Coisas que faríamos em horas, é o que você disse de produtividade. A IA pode realmente resolver todo aquele contexto, aquele briefing que você tiver em minutos. Então, e aí, não vou falar se é com mais qualidade ou com menos qualidade, mas diferente, né, Eduardo? Com certeza, com uma pegada de modernidade, muito mais disruptivo, para liberar você, talvez, nessa visão crítica do que pode ser melhorado. E não fica só naquele processo de execução, de tarefa, só da tarefa ali, né? Só para complementar, você imagina o valor agregado que tem cada profissional que a gente pode estar explorando de uma maneira muito mais interessante do que a parte processual mecânica. Não precisa, certo? Com certeza, muito mais rico. E, além disso, né, Eduardo, a inteligência artificial vem ganhando em muito espaço na mídia e tem realmente despertado muita curiosidade das pessoas, né? Existe uma desconfiança até que pode substituir pessoas ao ponto de acabar com alguns empregos, que é uma questão muito, muito delicada da gente falar, né? Você acha que seria o mesmo temor causado ali pela Revolução Industrial na segunda metade do século XVIII, quando a máquina passou a realmente realizar muitos trabalhos executados pelo homem? Você acha que chega a ser parecido com aquele temor? Olha, eu acho parecido. Eu acho parecido porque, aliás, é um paralelo muito bom para ser usado. Porque os momentos são parecidos, né? A gente teve uma grande mudança, transformação do jeito que a gente produzia bens naquela época, né? Era muito artesanal, né? Tinha suas oficinas, né? O sapateiro, sei lá, a pessoa que fazia o tecido e tudo mais. E houve, pela tecnologia, para a incorporação da tecnologia, uma grande transformação, né? E, claro, os primeiros impactos foram perda de emprego, né? Começou a fazer produção em escala, em massa, né? E isso sim, houve uma perda, mas no médio prazo não foi exatamente a perda, né? A gente enxerga hoje, né, olhando para trás, uma alocação de empregos. Então, teve pessoas que não se atualizaram, né? Não quiseram, não souberam se atualizar e perderam certamente o emprego, o espaço para fazer outras coisas. Né? E tiveram empregos que foram criados, né? Pessoas que teriam que trabalhar dentro das fábricas, olhando as máquinas e olhando os processos. E foi criando toda uma indústria nova, né? Com uma geração de empregos completamente diferente, que foi, na verdade, benéfico ao ser humano, né? Não só a gente ganhou eficiência, baixou custo, sem dúvida, né? Porque uma outra questão era, poxa, enquanto era muito artesanal, não existia padronização. Com certeza. Então, não existia uma qualidade que você, às vezes, né, pagava por ter uma qualidade e não recebia aquela qualidade. E a gente não tinha uma garantia, né, de que aquele produto foi feito, né, com as melhores práticas. Escaláveis também, né, Edu? Exatamente, não era escalável. Não era nada escalável. E outra, né, ele tendo um custo um pouco mais alto, porque ele demorava mais tempo para ser feito, com muita demanda, tinha muita gente que não tinha acesso, certo? Então, uma outra coisa que expandiu foi o acesso, né, sem dúvida. Eu acho que o paralelo é muito bom por isso. A gente vive o mesmo momento agora.
Ele tem suas particularidades, né? Sem dúvida, terão empregos no curto prazo que não existirão, né? A gente já está vendo isso, quer dizer, se você der um Google aí, você vai encontrar mais rápido do que eu vou falar aqui, né? Mas a gente sabe, quer dizer, conteúdo, revisor de conteúdo, jornalista, tal, não é que não vai existir, mas ele cada vez mais vão ter espaços menores, ou eles reinventam, né, o seu papel e podem achar outros espaços que ainda não foram ocupados, ou que dificilmente podem ser ocupados, por enquanto, por uma inteligência artificial. Mas, de verdade, eu acho que a gente não sabe o que acontece daqui a 5, 10 anos, 20 anos para frente. O que a gente tem certeza é da exponencialidade dessa inteligência. Né? E aí, quer dizer, é um pouco de ficção científica, mas de fato, um dos cenários seria um cenário bem sombrio, né? Onde o ser humano realmente perde a sua qualidade, pois a máquina já substitui em praticamente todas as tarefas de uma maneira muito mais rápida, melhor, com mais qualidade, com menos custo, né? E aí sim quer dizer, é uma distopia que eu não queria entrar, porque vai saber. Com certeza. Basta já a ficção científica, né, Edu? Inclusive você tá me dando um gancho para te fazer a próxima pergunta. E falando em ficção científica, a gente já viu realmente Hollywood apostar em grandes filmes e que mostrava algo parecido, né, do Exterminador do Futuro, Blade Runner, Eu, Robô, e tinha lá o protagonismo dos robôs nesses filmes, disputando ali a atenção dos humanos, né? E, aliás, até uma guerra, Exterminador do Futuro é nítido isso, o robô correndo atrás para realmente exterminar o futuro, que seria o futuro humano. E aí, você acha que, com tudo isso que você disse, a máquina começa a se despontar como protagonista também, assim como já mostrou-se em Hollywood? Olha, você está perguntando pro cara errado, tá? Primeiro porque eu sou fã de ficção científica. Então eu tenho muita bagagem para falar de ficção científica. Mas eu acho que assim, eu vou voltar um pouco do que eu comentei. Eu acho que a inteligência artificial, ela é uma revolução tão grande, tem pessoas, né, muito mais inteligentes, muito mais preparadas, falando que é uma revolução tão grande que é maior até do que a internet, maior do que o mobile, maior do que praticamente a eletricidade, que é uma coisa que você fala, uau. Por quê? Porque essas pessoas já enxergam um pouquinho do que ela vai se tornar, como a sociedade vai se moldar e como que ela vai mudar e transformar com a incorporação da inteligência artificial. Eu acho que está muito ligado, de novo, a um pouco da exponencialidade. E é isso que me assusta um pouquinho nesse cenário todo. A gente sabe, desde a década de 60, teve um dos grandes CEOs aí da Intel, Gordon Moore, né? Ele foi um dos grandes criadores aí do chip, né? Aquele famoso chip de hoje em dia. E naquela época, estudando praticamente 5 anos, 6 anos da evolução do chip, ele soltou uma constatação dele de que o chip ele tem um poder de processamento que a cada 18 meses ele duplica. Então, naturalmente, né, ele constatou isso. A cada 18 meses, ele tinha o dobro de transitores lá que duplicavam o poder de processamento de um chip. E naqueles 18 meses, quando entrava a nova leva de chip, o custo caía pela metade. A famosa lei de Moore. Aí ficou conhecido como a lei de Moore, né? Isso até os dias de hoje está constatado, é real, tá? Então, toda a teoria, toda a tese, inclusive de um livro muito bom, que eu adoro também, de uma pessoa que eu acho que é um dos grandes gênios ou loucos aqui do planeta, é o Ray Kurzweil, da Singularity, né? Quem nunca ouviu falar, acho que vale a pena, super legal olhar esse conteúdo. Hoje, pra você ter uma ideia, o Ray Kurzweil, ele é consultor da NASA, né? Ele tem hoje uma universidade do Singularity que fica dentro da NASA e tal. Tem aqui até o seu módulo no Brasil. Mas, assim, resumindo um pouco do livro dele, que é gigantesco, né? Ele faz um paralelo entre a lei de Moore e o que ele consegue estimar de quanto que a gente, com o cérebro humano, se a gente tentar conciliar em algum nível de medição do nosso poder de processamento, né, do cérebro, ele chega num número específico. E aí, é óbvio, ele faz uma linha de trajetória desse exponencial da lei de Moore, para quando a lei de Moore terá o mesmo poder de processamento de um cérebro humano. Tá? E isso é chamado da singularidade, é o momento em que a máquina chega no mesmo poder de processamento de um cérebro humano e a gente fica praticamente cego
para saber se aquilo é um ser humano ou uma máquina, tá? Que é o teste de Turing lá, né? Que é aquele teste que se a máquina passa esse teste, a gente não vai saber mais se é um homem ou se é uma máquina. E assim, parece tudo ficção científica? Sim, mas está acontecendo. Né? O poder da máquina está crescendo, né? A gente está começando agora a enxergar um pouco mais do que ela está atingindo. E isso varia de ano a ano, tá? Mas a singularidade, o evento, está previsto para acontecer entre 2028, 2029 a 2032, 2033. Quer dizer, a gente não está longe, né? Não está tão longe. Deve estar uma década de acontecer. Tá? Não, isso pode ser acelerado, com certeza, de acordo com os últimos investimentos das empresas e tudo mais. Agora, Edu, você falou alguma coisa disso, né? Da singularidade. Isso quer dizer que mais humanoides a gente poderá ver por aí. Você soube daqueles casos, né? De alguns homens casando com robôs. E isso não é uma coisa tão nova. Desde 2017 tem gente no Japão, homens na China. Teve até divórcio já. Já casou, já divorciou. Australiano, enfim. Tem um caso que fala que, inclusive, a pessoa desacreditou no amor, né? Dos humanos, de uma mulher. E começou a olhar para robô, que seria a solução para ele. Enfim, você viu alguma coisa dessa lá no festival? Alguma novidade? É por isso que eu te falei do protagonismo. Uhum. Quer dizer, o quê? Peraí, né? O robô, então, agora tomando os espaços das mulheres? Lu, que você acha disso? Essa pergunta é ótima. No South by Southwest, se você quiser encontrar, você encontra conteúdo para qualquer coisa. De tudo, tá? né? Então, sim, teve conteúdo sobre como a inteligência... Aliás, o grande conteúdo foi a inteligência artificial desse ano. Foi grande destaque que a gente viu. Foi um grande destaque. O ano passado, falou-se muito sobre NFT, metaverso, Web3, né? Acho que deu uma base muito interessante para chegar onde chegamos agora, mas... Eu acho que diferente do ano passado, né, a inteligência artificial, ela tá aqui, ela tá na prática, né? A gente teve o Sam, né, que foi o fundador do ChatGPT, né, falando uma das palestras. Então, o festival, eu diria que 70% de todas as conversas, de tudo que era hype, foi sobre inteligência artificial. Um dos temas foi, sim, inteligência artificial como companheiro humano. O companheiro humano. Então, através de robôs, através de chats inteligentes, etc. E é claro, né? Eu acho que assim, tá muito no começo. Você hoje achar que uma máquina vira um companheiro e vai ter uma conversa super inteligente, duradoura com você, é ficção científica, né? Ou para pessoas que realmente são bem... Tem uma cultura diferente, Tem uma cabeça muito aberta, né? Uma cultura muito diferente. Uma cultura sem bem dúvida. Diferente. A gente vê isso acontecendo em alguns países asiáticos, de fato, tá? Mas teve uma coisa que eu achei super interessante, me foge o nome da empresa, mas eles lançaram isso, acho que há 1 ano atrás, também em algum país asiático, que é uma empresa que começou a disponibilizar um robozinho físico mesmo, né, atrelado a uma inteligência artificial, né, por Wi-Fi, né, funcionando por Wi-Fi, um Wi-Fi bonitinho, que serviu de companhia para pessoas que estavam num asilo, numa situação muito solitária. Né? Então, não é para todo mundo, de novo, tem seu público, provavelmente tem que ser ainda testado e tal, mas nesse período de MVP que eles estiveram surfando tiveram resultados muito interessantes com as pessoas que usaram os robozinhos, tais robozinhos. Porque eram velhinhos, né, pessoas de terceira idade, já muito avançada, que não tinham família, não tinham amigos. Realmente aquela pessoa mais abandonada, que vivia muito sozinhos. E eles, no final, né, eles fizeram esse MVP. No final desse MVP, eles fizeram toda uma pesquisa e entenderam que realmente a contribuição que uma companhia, mesmo artificial, né, para essas pessoas, foi uma coisa que foi super positiva e benéfica ao bem-estar e à saúde dessas pessoas. Eu acredito nisso, Eduardo. Então, de novo, não sei se eu acredito que em algum momento isso vai ser tão forte, pode ser que sim, né? A gente falou um pouco da singularidade, sim, pode ser tão forte que vai praticamente ser uma consciência, né? E a gente não vai saber diferenciar. Hoje não dá para falar que é uma consciência, sem dúvida nenhuma. Mas existem aplicações que podem ser super interessantes para a humanidade. Pode transformar o jeito que a gente vive. Você vê esse exemplo da terceira idade, é um exemplo super legal. E é benéfico, na minha visão, para quem realmente, para algum perfil que eu acho que faz sentido. Que gosta, né? Eu acho que é isso, é o humano treinando a máquina, porque quanto mais eles conversarem entre si, vão pegando adaptações de linguagem, né? Essa parte generalista de realmente você aprender.
o que é que a pessoa fala mais, o que é que a pessoa pergunta mais, tá? E a IA para isso. Eu acho que isso é muito incrível. Ainda falando em IA, Edu, eu tenho certeza que você, pelo jeito, é um amante do assunto, ainda mais agora com tantas novidades que você viu lá no festival. O que é que, na prática, você está trazendo para a eFarma? O que é que no dia a dia os colaboradores já estão experimentando? O que vem por aí? Legal. O que você tem para contar? Bom, essa é uma pergunta boa também, Lu. A gente, mais ou menos há uns 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás, a gente já tinha incorporado o ChatGPT dentro da nossa robô, que chama Fabi, nossa robô interna. A gente tem um chat hoje com a Fabi para inúmeros assuntos, só que a gente incorporou o ChatGPT. Hoje as pessoas podem fazer qualquer tipo de busca interna usando o ChatGPT também, inclusive para entender um pouco sobre a sua folha, a sua remuneração. Quer dizer, tem uma série de coisas que a gente não tinha acesso antes. Teria que ter uma consulta com o RH, teria que conversar com alguém para que você tivesse acesso. Hoje, praticamente, com o ChatGPT, não só você fica, né, com um acesso, um potencial mais aberto, mais forte de produzir alguma coisa, né, revisar alguma coisa, mas também acesso a algumas coisas que você tinha como funcionário colaborador, que você provavelmente levaria 1 ou 2 reuniões para descobrir. Tá. Então a gente já tinha começado com isso. É óbvio, ainda é muito pequeno, mas é um começo, né? Porque o que é importante, né, da incorporação de inteligência artificial, na minha visão, né, agora voltando do South by Southwest, não tem como escapar, né? As empresas e as pessoas que demorarem vão perder vantagem competitiva. Isso Sim. é um fato, tá? Então é uma corrida? Sim, é uma corrida. Na corrida, a gente tem que tentar sair na frente. Sai na frente. Né? E aqui tem alguns aspectos, né? Tem a incorporação de ferramentas de inteligência artificial dentro da companhia, né? Para a gente ser mais produtivo, para a gente ter mais eficiência em tudo que a gente faz, para a gente estar atualizado com as novidades, incorporar essas novidades nos nossos produtos, né? Nossos serviços. Mas tem um outro lado da moeda que é muito importante, que é a parte cultural. Né? Como que eu tenho certeza, como que eu vou saber que os colaboradores da eFarma também se atualizem? Né? Como que eu faço para dar essas oportunidades para eles? Tá? Então, uma das coisas que a gente fez também foi ter montado um comitê de inteligência artificial, né? Um comitê de praticamente 15 pessoas. Ele é multi-área, multinível também, né? Para a gente descentralizar o que é a inteligência artificial. Isso não pode estar na cabeça de 2, 3 pessoas. Não só no departamento de TI, de como jeito nenhum. Todo mundo acredita De que jeito tudo vem nenhum. de tecnologia e informação, né? E a Edu? gente aprendeu com inovação, né? Quantas empresas não tiveram um departamento de inovação ou tiveram uma outra empresa, .com, aquela é a parte .com, aqui é a parte não .com. Né? E dividiram e depois, né, invariavelmente, tiveram que fazer uma união. Não tem jeito, tá? Aqui, pra gente não cometer o mesmo erro, a gente está criando um comitê para que tenha muita gente envolvida, né, de vários níveis, de várias áreas, e para que elas sejam partícipes nessa descoberta. Né? Não é que elas vão tomar ordens e não é top-down, né? É ao contrário. Esse grupo vai aprender e vai disseminar muito mais rápido como a gente incorpora as ferramentas, quais são os processos que hoje a gente não faz bem, né, que precisariam ser revisados ou automatizados de uma maneira mais inteligente, né? E na descoberta de ferramentas. A gente sabe que a gente fala muito de ChatGPT, de DALL-E, né? Mas hoje tem mais de 500 ferramentas, mais de 500, que já incorporaram inteligência artificial. Não é que vão incorporar. Então, a gente não tem nem ideia do universo disso aí, e mesmo sozinhos, não tem a mínima capacidade, né, de ter isso. Então, eu acredito que esse é um dos grandes fatores. E por último, né, para complementar, a gente fez uma mudança estrutural, organizacional, que eu acho que é bastante significativa, de ter feito o head de BI, que a gente chama de BI, né, e Data Analytics, e que inclui AI, obviamente, responder diretamente ao CEO. Né? Eu acho que isso também é uma coisa importante para mostrar, primeiro, que a gente está muito sério em transformar a organização como ela é hoje para uma AI-powered organization, que a gente fala, né? Que é uma organização realmente com um motor, né, de AI, tá? E, por outro lado, também mostrar que a gente está sério, né, em disseminar isso, tirar as barreiras que possam existir de uma maneira mais rápida. Né? Não tem uma lógica muito maior de colocar um reporte direto a não ser esse. Né? Quer dizer, o meu papel ali vai ser de dar mais atenção, participar, ter certeza que a organização está
aproveitando essa oportunidade e removendo todas as barreiras que a gente tem pela frente para realmente transformar a Com iPharma. certeza. E barreira cultural é sempre um empecilho que a coisa ande mais rápido, né, Eduardo? Ficar realmente junto a você ou junto ao CEO da companhia ou da nossa ou de qualquer outra que a gente tá falando aqui é muito importante, bacana. Du, muito legal o nosso papo, mas você sabe que tem um padrão aqui no podcast. Eu vou dar uma mudada de marcha, como você mesmo fala, para os nossos convidados. A gente também quer conhecer um pouquinho mais do Edu, como pessoa, enfim. E aí vem agora um jogo rápido. Vamos lá, Edu. Quero que você também conte um pouquinho para todo mundo aí que nos acompanha. Como que você deve com certeza ter algum filme que marcou sua vida. Tem algum aí que você possa falar? Olha, Lu, essa é a parte mais difícil do podcast, né? Porque quando você está entrevistando, você fala, poxa, me fala um filme, e a pessoa com muita dificuldade fala um filme, mas geralmente não fala um filme. Então, eu vou seguir esse padrão. Não, vou falar um filme, vou falar alguns. Vai falar alguns, tá bom. Então... Top dicas do Edu. Top dicas. Não que seja nenhum novo, mas são os que marcaram a minha vida, eu acho. Sim. O que mais marcou a minha vida, eu acho que foi o Matrix, né? O 1, o 2 e o 3 é uma porcaria, não gostei. Mas o 1 e o 4. Mais do mesmo. E o 4 foi horrível. Mais do Mas mesmo. o 1 foi um filme revolucionário. Foi, com certeza. E nessa mesma linha, eu que sou um fã de ficção científica, eu gostei muito de Inception, do Leonardo DiCaprio. Eu achei um filmaço também, com um final espetacular, bem editado. E gosto também de filmes também mais românticos e tal. Eu gostei muito do Carteiro e Poeta. Não sei se você já viu esse filme. Não, esse ainda não. O Carteiro e Poeta? Maravilhoso. É um filme italiano, maravilhoso. E A Vida é Bela. A Vida é Bela, sim. Nessa mesma linha aí. Algumas vezes. Então, né? numa linha parecida, muito lindo, muito romântico. Anotei, vou muito olhar esse. Nessa continuidade de conhecer então o que você gosta e tal. E série, Eduardo, você tem tempo? Você tem tempo de acompanhar alguma série? Você tem alguma que você seguiu, maratonou e alguma que você fala, não, essa vale a pena? Hoje em dia a gente é viciado em série, né? Acho que eu já vi quase todas as séries do mundo. Nossa, eu não tenho tanta certeza. Eu acabo dormindo um pouco mais tarde, acordando mais cedo. Então, nesse meio tempo, eu acabo assistindo algumas coisas. Mas eu acho que série, assim, todo ano tem séries maravilhosas, estão saindo, impressionantes, né? Muitas plataformas também hoje, né, Edu? Muitas plataformas. Difícil até a gente ficar assinando qual, né? E qual tem melhor. Muito difícil. Mas eu acho que, assim, Game of Thrones é uma que me marcou demais. Eu acho que uma produção espetacular, uma história espetacular. Eu acho que foi a que mais, assim, mais me marcou de todas que eu vi até agora, assim. Game of Thrones. Você acredita que eu não assisti? Não assisti. Nossa, olha, quem sabe, eu vou achar alguma coisa que me tenha me motivado, que você tá falando, pra eu começar a assistir Game of Thrones. Muito bom. É um clássico, né? Um épico aí. E deixa eu te perguntar, e livros, né? Certamente você já citou alguns aqui no nosso bate-papo, mas assim, que você fala, tipo, não, esse de vez em quando até leio de novo, já li 2 vezes. Não posso dizer um livro de cabeceira, mas aquele livro que tá ali, do seu lado, que de vez em quando você consulta. Qual seria esse livro? Olha, tem um livro, uma série, né, que eu gostei muito, que eu amei, né? Eu sou fã de ficção, já falei, então, quando eu era mais novo, chamado Fundação, do Isaac Asimov. É um dos gênios também da história. É um cara que escreveu, pra vocês terem uma ideia, se eu não me engano, ele escreveu mais de 500 livros, 200 ou 500 livros. Eu sei que é um patamar de conteúdo infinito e sobre todas as áreas que você imagina. Realmente era uma cabeça. E esse livro, essa série de livros é muito interessante, são quase 8 livros, se eu não me engano. E é uma história que vai só crescendo, sabe? Aquela coisa de a história dentro da história, dentro da história, dentro da história. Então é espetacular. Esse é um. De negócio, já falei da Singularidade, Está Próxima, é um livro que todo mundo tem que ler. Eu recomendo porque é praticamente uma bíblia do futuro, né? Ele é um livro que trata de prática, então ele é bem racional, bem lógico. E claro, na extrapolação, ele fica um pouco ficção científica, porque a extrapolação é maluca, né? E para quem não leu também, é um livro que eu compartilho, acho que ano retrasado, o Shoe Dog. Não sei se você já leu o Shoe Dog. Não, então veio. Shoe Dog é o livro do fundador da Nike. E tem um filme agora no cinema. Lançaram um filme agora. Eu não sei se é exatamente baseado no filme, se é a mesma história, não é. Eu ia te perguntar isso. Mas sem dúvida, se é do fundador da Nike, deve ser a mesma linha. E é uma história muito legal. É uma história do underdog, que a gente chama, né? Da pessoa que vem de baixo, né? Cresce, luta. A gente acaba quase nunca vendo os insucessos, as dificuldades, né? A gente só vê o sucesso. E embaixo desse iceberg, né? Que é a Nike, teve uma história espetacular, de muita resiliência.
É muito bacana. Vou ver. O do cinema já tá na minha lista de eu ver nesse final de semana, mas o livro fica aí anotado. E Edu, também tem uma pergunta que a gente sempre faz aqui, né? Que aliás você. Hoje é a sua vez, hein? Human ou tech e por quê? A gente já teve tanta resposta para essa pergunta, Lu. Tivemos. Que eu tenho hoje um vasto conhecimento sobre as respostas que já deram aqui. Dá para inspirar a gente, né? Dá. Inclusive do último episódio, para quem não assistiu, com a Alessandra Veiga Seixas. A doutora Lígia também, né? E a doutora Lígia também. A gente teve vários episódios aqui com respostas muito, muito boas. É verdade. Mas eu diria que é o seguinte, eu pessoalmente acho que o tech, ele é uma construção humana, né? Nós somos seres humanos, tudo, né? A humanização faz parte, a imperfeição, a gente falando disso, faz parte do nosso ser, faz parte do nosso... né, de como a gente é formado. A tecnologia, ela é uma construção humana. Ela é um meio, né? Ela é um meio para alguma coisa, né? Um meio para comunicar, um meio para a gente se preparar, se organizar. Quer dizer, ela não é uma finalidade hoje, né? Então hoje é claro que é human, não tem nem dúvida. Amanhã, se essa tecnologia que a gente tanto fala realmente, vou entrar na ficção, ganhar alguma consciência de fato, pode mudar a resposta, sem dúvida, né? Não sei, aí fica complicado. Hoje não, hoje é um mundo humano, é human, e a gente aprendeu, e quem não percebeu, né? Quanto mais a gente coloca o humano no centro, né? Aqui se traduz nas diferentes empresas, é o cliente no centro, é o consumidor no centro, é o humano no centro, melhor a gente traz soluções e processos que sejam amigáveis, né? E que, obviamente, contribui para uma jornada, uma experiência, né, do ser humano muito mais rica do que a gente tem visto no passado. Legal, Edu. Adorei a tua resposta. Deixa eu te perguntar agora, última do jogo rápido. Você, como uma pessoa bem, né, agora no mercado da saúde há muitos anos, qual é o maior desafio da saúde no Brasil, Eduardo? Lu, essa é a pergunta a mais difícil que a gente faz. Difícil. A mais complexa. Tem muitos desafios, muitos, tá? Tem desafio de pandemia, a gente viveu na pele o que é um desafio de uma pandemia. Dizem que essa é a primeira de muitas, né? Não sei. Mas é cíclico isso, parece que é cíclico e vai voltar, né? E é um grande desafio, né? Para o sistema de saúde, para a população. Tem o desafio da longevidade. A gente sabe que vai virar uma sociedade velha, né? Daqui a 20 anos, 25 anos, a gente vai ter mais de 50 milhões de brasileiros acima de 60 anos de idade. Né? Isso é gigantesco. Né? Isso vai ser uma transformação cultural da sociedade, dos serviços, dos produtos, inimaginável. Então, vai ser um enorme desafio, até para o sistema de saúde e previdenciário do Brasil, sem dúvida. Né? Tem o desafio do crônico. Né? O desafio do crônico qual é? Poxa, a gente sabe que boa parte da população mundial morre de doenças crônicas. 75%, né? Eduardo. 75%. É então, bastante. Padecem de doenças crônicas. E a gente sabe que tem N desafios aí. Tem o desafio do acesso ao medicamento. Tem o desafio da continuidade do tratamento. A gente também sabe que boa parte dessa população começa um tratamento e não continua o tratamento. Né? E a média global, isso não é um problema só do Brasil, é global. Chega a ser de 3 a 4 meses só de tratamento. Então, como se aquela doença crônica desaparecesse, né? Então, eu tenho problema de pressão, né? Eu tenho problema de coração. A pessoa parece que não valoriza a situação que muitas tem, vezes né? muitas vezes esquece, muitas vezes não também, entende, né, que é uma condição crônica, né? Não entende a profundidade disso, acha que já melhorou, então para de tomar. Muitas vezes é custo, é o preço. Às vezes é o acesso financeiro econômico financeiro. Então, assim, é uma pergunta muito difícil, mas eu vou te dar uma resposta só que eu acho que é um desafio que nós, do business, assim, das pessoas que trabalham com saúde hoje, têm obrigação de tentar, né, caminhar, que é um alinhamento de incentivos numa integração de ecossistema. Isso vai acontecer, é inevitável. Isso está acontecendo em todas as áreas que a gente enxerga hoje, né? A área financeira, a área de educação. Existe uma integração no ecossistema muito importante, colocando o consumidor no centro, para melhorar as jornadas que a gente hoje oferece como ecossistema e para empoderar o consumidor, que, aliás, está se empoderando em todas as áreas. Sim. Que são as famosas iniciativas de Open, né? Open Banking, agora vai vir o Open Banking, o Open Health, desculpa.
E isso significa que sim, a gente vai ser obrigado a sentar numa mesa e alinhar os incentivos para que a gente consiga criar, de fato, uma cadeia em que diminua custo, né, para todo mundo e principalmente esse custo volte para o consumidor final, né, em forma de benefícios e de acesso, certo? E que a gente aprenda, né, de uma vez por todas, que informação de saúde é uma informação centralizada e é do paciente. É do paciente. Né? E isso é uma coisa tão básica, mas é uma coisa que até hoje, no mundo inteiro, não é uma realidade. Né? Olha que coisa louca. Hoje eu posso fazer uma consulta com um clínico geral que vai descobrir que eu tenho uma condição, que vai me passar um remédio que eu vou tomar durante 4 anos, que de repente um dia eu posso parar de tomar. Daqui a 5 anos eu posso ir em outro médico que não vai ter a mínima ideia do histórico que eu tenho de medicação, de efeito adverso, de saúde, de exame, de tudo que eu já fiz na minha vida. Quer dizer, isso não pode continuar assim. É uma burrice a gente não considerar todos esses elementos, tanta informação estruturada que a gente já gerou, né? E deixar isso ao léu. Com certeza. É uma congregação de propósitos para um bem maior, que é a saúde das pessoas. Exatamente. Né? Exatamente. Então, na saúde tem a ver com saúde dos negócios, mas primeiro a saúde das pessoas, porque isso invariavelmente vai afetar a saúde dos negócios por N razões, às vezes é o que você falou, de impacto no ecossistema. Concordo plenamente, Edu. Tem muitos desafios na saúde, não? Muitos. A gente até tenta ajudar, né, Edu? Também fazemos a nossa parte. Bom, eu acredito que essa primeira parte acabou do nosso bate-papo e é uma parte muito importante que a gente considera esse episódio em 2 etapas, viu, pessoal? A minha primeira parte aqui, tá, host, e agora vocês aguardem. A segunda, já vou fazendo um teaser, a segunda parte do nosso episódio, que o Edu será entrevistado pelo ChatGPT. Então, vamos ver essa batalha Human versus Tech. A gente gosta dessa provocação e aí a gente vai colocar, então, o ChatGPT para fazer perguntas para você, né? Então, vamos inverter esse papel. Eduardo, eu super adorei esse bate-papo, acho que foi bem bacana. Obrigado, Lu. E acho que, se você quiser falar algumas considerações finais, o que você deixa de mensagem para todo mundo que nos acompanha. Não, agradeço muito bem conduzido. Você tem um talento bom, excelente de host, parabéns. E, não, posso revezar com você. Acho uma boa ideia, a gente vai conversar sobre isso. Acho que foi excelente o papo, espero que vocês tenham gostado. E eu tô bem animado agora para a segunda parte. Nunca fui entrevistado por nenhuma inteligência artificial. Tá vendo? Vai te desafiar. Obrigado. Aguardem, pessoal. Nos acompanhem aí, não percam. Obrigada.